acredito que assim como muitas pessoas, eu vivi um tempo de deserto. E eu aprendi nesses dias que o deserto, preste bem atenção, ele não é lugar de entretenimento. Ele é um lugar de aprendizado. Então não se distraia nesses dias. Se o Senhor está querendo falar alguma coisa com você, eu lembro que quando começou tudo aquilo e alguns questionamentos, algumas angústias vieram, e eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu não vou me distrair nessa quarentena. Se o Senhor está me dando a oportunidade de parar o ativismo, de parar tudo, eu vou me dedicar para conhecer mais do Senhor, para focar mais e conhecer melhor o meu Pai. Eu não sei o que você está fazendo com esse tempo. Eu sei que muitas pessoas estão trabalhando normalmente. Outras estão fazendo home office. E eu admiro, porque às vezes com criança em casa, serviço de casa, fazendo home office. E alguns estão realmente em casa. Mas uma coisa é fato, gente. Todos nós, aqui da cidade de Campinas, eu acredito que de todo o estado de São Paulo, nós estamos sem um local de culto público. Nós não estamos conseguindo vir à igreja, né? Não estamos conseguindo ter esse momento de oração, de adoração no templo, comunhão com os irmãos. Então é tempo de nós buscarmos na nossa casa. E eu tenho dito que quando nós lemos a Bíblia, nós conhecemos mais sobre o nosso Pai. E eu acho isso incrível, porque você começa a procurar e você começa a olhar. Pode colocar o slide. E a gente fala assim, meu Deus, como Deus é incrível. Olha o que Ele fez na vida de fulano. Olha o que Ele tem feito aqui. Mas preste bem atenção, é quando eu oro que Ele conhece mais de mim. E aí Ele fala, minha filha, ela tem me buscado. Olha como ela me fala, como ela tem... E assim nós vamos nos tornando íntimos. Aleluia. Deus sempre, Ele desejou habitar conosco. Né? Lá a gente vê lá desde o início, no Jardim do Éden. Deus buscava, procurava intimidade, queria ter comunhão com Adão, com Eva. Ele sempre desejou habitar conosco. Depois na tenda, né, no meio do deserto, Ele se fez presente. Depois no tabernáculo. Foi uma forma de Ele acessar os corações das pessoas e habitar. E mais tarde Ele envia o Verbo que se fez carne. Jesus, Ele habitou entre nós. Aleluia. Ele habitou aqui na terra, mas deixa eu te dizer, não parou por aí. Aí Ele envia o Espírito Santo. E aí Ele tem total acesso aos nossos corações. Ele sempre desejou habitar conosco. Mas eu quero te perguntar, será que Ele tem tido acesso ao teu coração? Será que Ele tem tido? Deixa eu te dizer uma coisa, os céus não estão em distanciamento social. Os céus não estão em distanciamento social, pelo contrário, Deus continua trabalhando por você, através de você e em você, aleluia. Eu vou explicar melhor. Ele trabalha pela gente. Ele continua cuidando, suprindo as nossas necessidades, mas Ele também tem trabalhado em nós, para que nós nos tornamos pessoas melhores, e aí Ele pode trabalhar através de nós. Aleluia! Glória a Deus! Nesses dias, logo nas primeiras semanas da quarentena, um dia de madrugada, eu acordei com muita angústia. 4 horas da manhã, meu olho grilou, eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu comecei a ter uma angústia muito forte, com o medo, né? A incerteza do que viria nos próximos dias. E eu fui para a sala orar. E quando eu estava orando e clamando ao Senhor, eu senti como se o Espírito Santo cantasse um louvor para mim muito antigo, que fazia muito tempo que eu não ouvia. Eu até depois pedi para o Rodrigo tocar aqui na igreja, que é aquele louvor que fala assim, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar. E o Espírito Santo falou claramente, Gerli, o teu trabalho é somente descansar. E ali chorando, eu me vi como uma menina. E o meu pai me dizendo, filha, está tudo no controle. Aleluia. Mas preste atenção, descansar
não é colocar os pés para cima e tá tudo ok. Descansar é não deixar que o futuro que ainda não aconteceu domine o seu presente. E você fica preocupado, porque se você se preocupa dessa forma, que o seu futuro que ainda nem aconteceu domine o seu presente, é sinal de que você não sabe nas mãos de quem o seu futuro está. Vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus. Então vamos para o texto bíblico hoje. E está lá em Daniel, no livro de Daniel. Como esse texto tem enchido meu coração, aleluia. E eu vou sugerir que você mantenha a sua Bíblia aberta. Tem alguns textos, vocês vão ver aqui no slide, mas o restante eu quero que você acompanhe, que você risque, que a gente entenda. Então, antes de nós lermos esse texto, eu só gostaria de te situar na situação que nós estamos, né? Antes desse texto, né, que a gente vai ler agora, nós vamos entender que o rei da Babilônia, né, Nabucodonosor, com toda a sua tropa, eles conquistam Judá e ele cerca Jerusalém, que era a capital de Judá, porque o reino já tinha se dividido e era o reino do sul. E aí ele leva alguns cativos para a Babilônia. O rei, Daniel 1, o verso 3 e 4, diz assim: o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei, escolha somente rapazes saudáveis, de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas de conhecimento e que tenham entendimento e bom senso, que sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei não queria nada, né? Vocês viram? Deu uma lista aí do tipo de prisioneiro que ele queria levar. E aí ele dá ordem, né, para a pessoa ali, para Aspenaz, para ele escolher esse tipo de perfil. E nós vamos ver algumas lições que o livro de Daniel nos traz para esse tempo. E a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com você, se você estiver anotando aí, é: saiba qual é a sua identidade. Daniel, se você observar aí, ele foi um príncipe judeu, né? Ele foi levado como prisioneiro pelas tropas de guerra ali do Império Babilônico, pelos comentários, né, que a gente pesquisou. Acredita-se que Daniel tinha entre 12 e 16 anos. Quem tem 12 e 16 anos aí? Né? E a Bíblia diz que ele conhecia a lei mosaica. Isso está lá em Daniel 1, do 8 ao 16. Você vai ver que ele conhecia as Escrituras. Uma coisa que me admira, e é por isso que eu falei para vocês, saiba qual é a sua identidade. Daniel sabia exatamente quem ele era, ele sabia a sua origem, ele conhecia o Deus da sua família. Talvez você não sabe quem você é. Quantas pessoas eu já atendi no gabinete falando, né? Não sei quem você é em Deus. Então, quando você não sabe quem você é em Deus, qualquer ambiente que você está inserido molda o seu caráter, que você fica sujeito, né? E o que faz esse jovem ser tão fiel a Deus no meio da Babilônia? Porque apesar de ele ter ido como prisioneiro, né, ele foi a nata dos prisioneiros. Ele foi convidado para comer no palácio real, para beber a bebida do rei, né? Foi um jovem que, talvez lá em Jerusalém, ele foi um jovem criado na igreja. E aí, de repente, ele entra num ambiente hostil. Isso me lembra quando o jovem é criado numa situação de casa, e de repente ele vai morar para fora, numa outra cidade, vai fazer faculdade, e aquele ambiente hostil. Então, o mínimo que Daniel poderia ter pensado bom, já que eu já fui levado da minha terra, aqui eu não tenho nem igreja mesmo, eu vou curtir. Ele poderia ter pensado isso. Mas ao chegar lá, o diabo já tinha preparado uma armadilha para Daniel. Ele falou: vou trocar a sua identidade. O significado de Daniel é: Deus é o meu juiz,
Ele era um príncipe. Ele cresceu na igreja, adorando ao Deus verdadeiro. E ele sabia, Deus era o juiz dele. E chegando lá, ele recebeu o nome de Beltesazar, ou Beltesazar, que significa príncipe de Baal. Príncipe de Baal. Que forte. Mas deixa eu te falar, Daniel sabia quem ele era. E eu fui pesquisar, eu falei, meu Deus, eu quero saber quem são os pais de Daniel. Não é possível, que eles ensinaram muito bem, vamos combinar. Você sabe quem são os pais de Daniel? A Bíblia não diz. E talvez muitos de nosso nome não será conhecido, mas o nome dos nossos filhos serão. Eles serão profetas na nossa nação. Aleluia. O segredo de um homem não é ser conhecido, é deixar um legado para os seus filhos, para que eles sejam conhecidos com uma identidade verdadeiramente cristã. Então Daniel cresceu ouvindo, filho, você tem um nome onde diz, Deus é o meu juiz, você é uma bênção, você é muito amado, Deus ainda vai te usar, não importa onde você esteja, Deus vai te usar. Daniel não era da Babilônia, ele não era dali, a sua linhagem era sacerdotal, e olha o que diz em Daniel 1:8, acompanha comigo. Daniel, gente, ele tinha entre 12 e 16 anos. A Bíblia diz assim, Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de quê? De não se contaminar, aleluia. A Bíblia diz que ele decidiu. Ele não teve uma revelação, não apareceu um anjo, não foi uma situação, ele diz que ele decidiu. Eu me lembro quando eu fui para a faculdade e eu tinha tido encontro com esses textos e eu falei, eu decido, Senhor. Nesse lugar, eu fui morar num apartamento com a minha irmã, a gente poderia sim ter tido muita liberdade. E eu no meu quarto, eu falei, eu ergo aqui um altar de adoração ao Senhor, e eu decido não me contaminar, eu decido, e aí eu comecei a escrever, é uma dica para os jovens aí, que estão nesse ambiente, e eu escrevia bilhetes, Gerli decidiu não se contaminar, eu escrevia no meu espelho, quando eu acordava, eu via aquilo, e aquilo manteve o meu coração. A atitude de Daniel lá atrás, mudou o meu destino, e pode mudar o seu, aleluia. Ele decidiu, ninguém obrigou ele. Ele não se contaminou com as baladas da Babilônia. Talvez muitos de nós pensem, ok, pastor, mas a minha vida é difícil. A minha infância foi difícil. Eu cresci num caos de família. Eu nunca tive oportunidades. Eu não tive paternidade. E é por isso que eu não consigo ser uma boa esposa. É por isso que eu não consigo suprir a minha esposa emocionalmente. Eu não consigo desenvolver ministerialmente. Eu não consigo desenvolver paternidade sobre os meus filhos. Eu não consigo largar a bebida. Eu não consigo largar a pornografia. Eu não consigo manter o meu casamento. Eu não consigo quebrar vínculos e ciclos de maldições da minha família. Eu não consigo vencer a depressão. Eu nunca consigo um bom emprego. Eu não consigo um bom estudo. Sabe por quê? Preste atenção, você está com a mentalidade do ambiente que você cresceu e tentou te mudar, mas você não sabe a tua origem. Preste atenção que isso é muito profundo. Se você não sabe, foi Deus que gerou você no coração dele antes da fundação do mundo. A Bíblia diz lá em Efésios 1:4, foi antes de ele colocar, antes de você entrar na barriga da tua mãe. Essa é a tua origem. Foi ali que Deus te fez, foi ali que Deus te chegou, foi antes de você entrar, e é essa a tua identidade. E se você não souber quem você é, você não consegue ter mentalidade de filho. Só que a sua mentalidade, ela muda as tuas atitudes. E eu vou contar uma história. É uma ilustração, mas eu conheço uma história real muito parecida. É de uma situação de uma família onde o vô bebia e ele morreu de cirrose. Aí o pai bebia, batia na esposa, era um pai irresponsável, nunca estava aí. E ele teve 2 filhos.
Um deles se tornou alcoólatra, profundamente alcoólatra, jovem. E quando perguntavam a ele por que ele escolheu aquela vida, ele dizia: olha, meu pai, esse é o meu destino, foi esse caminho que veio até mim, é isso que eu tenho que percorrer. E o outro, ele não bebia de jeito nenhum, nem socialmente. Nem que ofereciam bebida para ele, ele não queria saber. E quando perguntavam a ele por que ele com o pai tão daquele jeito, o irmão daquele jeito, por que ele não bebia? Aí sabe o que ele dizia? Olha, meu pai, foi esse o caminho que veio até mim, mas a partir de mim, a partir dos meus filhos, a minha história vai mudar, e eu não vou bater na minha esposa, como meu pai não cuidou da minha mãe, eu vou cuidar dela, eu vou ser gentil, eu não vou trair. Acabou aqui. Saiba a tua origem, que foi antes do ambiente que você cresceu. Amém? Quando você se encontra com Jesus, tudo muda, vem a luz sobre você, vem a luz sobre a sua família, sobre o ambiente, amém? E em vários momentos do livro de Daniel, preste bem atenção, eu quero que você folheie comigo aí, no capítulo 2, o verso 26, só para você acompanhar. Eu não sei qual é a sua tradução, a minha tradução é a versão transformadora, transformada, mas ele diz assim, lá em Daniel 2:26, disse a Daniel, também chamado Beltesazar, e aí ele continua, lá no 4:19 diz a mesma coisa, ele põe o nome dele, Daniel, Deus é o meu juiz, aí ele coloca entre parênteses, também chamado Beltesazar, o diabo não me engana não, eu sei quem eu sou Daniel, e Deus é o meu juiz. Daniel deixa bem clara a identidade que ele tinha, amém? Agora vai comigo lá para Daniel 9:22, e eu quero que você tiver um tempo, lê na sua casa, é um livro maravilhoso, e isso me impressionou, eu estava lendo e estudando, e eu fui vendo esses textos, e fiquei impressionada. Daniel 9:22, ele está falando aí de uma visão, o anjo vem até ele, né? E ele diz, Daniel, eu vim lhe dar percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, foi-me dada a ordem, e agora eu estou aqui para lhe dizer qual foi a ordem. Pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção o significado da visão. E vários textos lá em Daniel 10:11, Daniel 10:19, se você estiver anotando, ele fala assim, Daniel, você é muito precioso para Deus. Você é muito precioso para Deus. Você já viu que você valoriza o que é caro? A gente valoriza o que é caro. Né? Quando a gente compra um carro novo, quem aqui já teve a oportunidade de comprar um carro zero, aquele cheiro, né, de banco novo, e aí você não deixa ninguém deixar um papel de bala cair, você já junta e cuida dele, porque você valoriza, você toma cuidado de trancar as portas, você compra um celular, você não deixa em qualquer lugar, porque você valoriza o que é caro, você é caro. Né? Você é caro, então não é a sua baixa performance, porque você errou em algum momento e você se arrependeu, não é isso que diz o teu valor. Você não é um erro, você é caro, você foi comprado por um alto preço. Olha o que a palavra diz lá em Gênesis, e eu conversei esses dias com meu marido sobre isso, e foi maravilhoso nessa percepção. Quando Deus, Ele criou os animais, se você quiser ir para Gênesis 1, depois você olha direitinho, né, do seu momento. Mas quando Deus criou os animais aquáticos, Ele olhou para a água e disse, água, produza toda espécie de seres marinhos. E os peixes foram criados a partir da água. Lá em Gênesis 1:11, então Deus olhou para a terra e disse, terra, produza plantas. E as plantas vieram da onde? Da terra. Mas quando Deus, Ele cria o homem, Ele diz, façamos o homem. Façamos, você veio de Deus. Você veio de Deus. E é por isso que quando a gente tira o peixe da água, ele morre. Porque na origem dele é a água.
Quando você arranca uma planta da terra, ela morre, porque a origem dela é a terra. Então, quando você se afasta de Deus, você morre, porque Ele é a tua origem, Ele é a tua identidade. Tome posse disso. Talvez Deus está trazendo hoje pessoas de volta para o lugar da onde elas nunca deveriam ter saído. Deus restaura a identidade. Quantas pessoas falam, pastor, eu estou com saudade. Estou com saudade de estar na igreja, de estar na linha da frente. Abandonei ministério, abandonei coisas por conta de coisas tão poucas. Deixa eu te falar, volte a fazer o que você fazia. Deus nunca te tirou de lá. Volte, seja restaurado na sua identidade. Sabe aquele brinquedo? A Johanna tem vários. Aquele brinquedo de você encaixar as peças, o círculo, o quadrado, não é? De colocar e encaixar as peças. Quando a criança ela ainda não sabe, e eu acompanhei muito isso com a Johanna, ela tentava pressionar uma que não cabia. E ela não entendia por que aquilo não entrava, né? E ficava forçando para entrar. Mas à medida que a criança ela amadurece, ela já sabe qual é o lugar de cada peça. Para de forçar uma identidade que não é tua. Não force uma identidade que não é tua. Olha para Deus, a árvore ela não faz força para dar frutos, ela simplesmente é plantada. Então olhe para Jesus, essa é a tua identidade. Daniel sabia quem ele era em Deus, amém? A nossa segunda lição de hoje, vamos lá, gente, é não se distraia, amém? Daniel, ele conhecia o seu propósito, né? Se ele foi chamado, ele entendeu que se ele foi levado como escravo e foi para a Babilônia, e o chamado dele era ser luz na Babilônia, gente, ele não se distraiu, ele estava em missão, amém? Acompanha comigo um pouquinho da história. Lá no início ele toma a frente, ele fala, epa, não vou me contaminar com essa comida aí consagrada, não vou me envolver com a bebida, porque ali na Babilônia eles bebiam o vinho 100% puro. Os judeus, pelas histórias, né, eles dissolviam em até 6 partes de água. E ele fala, se eu fizer isso eu vou me distrair. Mas aí ele vai e negocia com o responsável, né? O responsável fala, não, eu não posso fazer isso, se eu fizer isso eu vou morrer. Aí ele vai lá e fala, não, peraí, então vamos conversar? Faz um teste, 10 dias. 10 dias nós não vamos nos alimentar com a comida do rei, depois você decide. Olha que autoridade, né? Ele não se distraiu, ele falou, eu estou aí, eu sei que é isso. Depois de um tempo, lá no capítulo 2, o rei manda matar, né? Ele tem lá o sonho dele, ninguém consegue revelar, ninguém consegue discernir. Então o rei manda matar todos os mágicos, os encantadores e os sábios. O Daniel, nessa altura, ele já era da turma dos sábios. Quando ele soube disso, ele falou, opa, eu vou morrer, né? Ele fala, eu vou morrer. Então, o que ele faz? Lá no capítulo 2, o verso 17, se você estiver acompanhando comigo, ele volta para casa, conta para os seus amigos, né? Reúne uma equipe de intercessão, aí, Ananias, Misael e Azarias, o que havia acontecido, e pediu para que todos eles suplicassem ao Deus dos céus, que tivessem misericórdia deles e lhes revelassem o segredo para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. E naquela noite o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Aleluia! Vocês estão entendendo? Quantas mortes foram evitadas pela atitude de Daniel? Era para ter morrido todos, né? E Daniel foi lá, vai orar a Deus, e aí tudo muda, ele não se distraía da sua missão, amém? Aí mais para frente, ele viu o reino da Babilônia cair, e aí então entra o governo medo-persa, né? E aí Daniel continua na sua missão. Ele podia, bom, agora mudou o rei, agora mudou o governo, mudou o império, mas ele estava em missão, ele fica focado, ele não tem distração, e logo ele ganha a confiança do rei Dário, ou Dario, como alguns falam,
E eu quero que você vá agora lá para Daniel 6, verso 4. Vamos folhear aí, gente. Daniel 6, verso 4 e 5 diz assim: os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo de como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era o quê? Leal, sempre responsável, digno de confiança. Por isso eles concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de Deus. Mais uma vez, o diabo tenta armar uma cilada para parar Daniel, para acabar com o propósito dele ali na Babilônia. Não se distraia, né? Eu me lembro num atendimento que a gente fez, logo que eu casei com meu marido, já faz 8 anos, né? E aí eu vi meu esposo respondendo a pergunta de uma jovem adolescente. Ela falou: pastor, eu não tenho mais vontade de ir para a igreja, de ir nos jovens, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Aí o pastor olhou para ela, e eu só olhando, né, aprendendo. Ele falou assim: você sabe o que acontece quando uma criança está com fome e ela se distrai ali e come porcaria? E aí chega a hora do almoço, ela não tem fome. Ela não tem fome do arroz, do feijão, daquilo que sustenta ela. Muitas vezes, gente, a gente está distraído, olhando coisas, informações e situações e se alimentando de porcaria. E é por isso a nossa vontade fala assim: eu não consigo assistir um culto. Eu acho, passo para frente, não quero saber, assisto depois se eu assistir ou não assisto. Porque muitas vezes a gente está distraído comendo porcaria, mas você sabe o que te sustenta? São as vitaminas do arroz, do feijão, da mistura, que vão te levar para a vida, que vão te ajudar. Amém? Deserto não é lugar de entretenimento. O que tem distraído você? Daniel, ele estava em perigo. Mas as circunstâncias, preste bem atenção, elas não podem mudar a história. Como assim, pastora? Meu marido gosta de falar isso. Você é invencível dentro do propósito de Deus. Se Deus te chamou para aquele fim, Ele vai cumprir. Então as circunstâncias não vão mudar a tua história. Elas não podem mudar o teu destino. Eu sinto que é como se Deus soubesse que Ele podia contar com Daniel. Ele falou: quer saber, eu vou permitir tudo isso, porque se ele fizer isso, né, vai provocar uma mudança no império. Olha que situação importante. O império tinha mudado. O império anterior conheceu o Deus de Daniel, mas agora tem um novo rei e um novo império. Então ele fala assim: Daniel, eu conto com você para você provocar uma mudança no império. Se Daniel tivesse ficado assustado, distraído, porque ele viu o rei ali fazendo uma situação de... eles assinaram ali no capítulo 6, o verso 6, né, os administradores, eles armaram uma situação para que apenas o rei Dario fosse exaltado durante 30 dias e não se adorasse outro Deus a não ser o rei. Tipo assim: rei, você tem que ganhar confiança, então vamos fazer isso. E o rei topou. E aí Daniel, ele estava em grande perigo e ele podia ter dito: bom, melhor eu não vou ficar assustado, o meu objetivo já foi alcançado. Mas o objetivo final de Deus era que o nome dele fosse exaltado nesse novo império. Então não tome decisões permanentes em situações momentâneas. Eu vou repetir: não tome decisões permanentes em situações momentâneas. Não troque princípios eternos por prazeres momentâneos. Sabe aquela hora da raiva? Esfria a cabeça, fala menos, não exagera, não manda aquelas mensagens horríveis no WhatsApp, né? Quebrando tudo. Não tome decisões precipitadas. Não deixa que as circunstâncias definam o teu destino. Não se distraia. Cuidado com a distração. Eu vou dar 3 aqui, são várias, mas cuidado com a distração da aprovação. Sabe, Daniel, ele podia ter voltado para casa
e ter dito, nossa, eu estou indo tão bem com esse novo rei, né? Ele já gosta de mim, a gente dá para ver pelo texto. Quer saber, eu vou, para que eu continue com o prestígio do rei, eu vou dar uma fechadinha aqui na janela e vou orar normal. Deus está vendo meu coração. E eu fecho a janela aqui e pronto. Será que nós não faríamos isso? Será que nós não faríamos isso? Mas ele não se distraiu com a necessidade de aprovação. Não se distraia com a necessidade de aprovação de pessoas que nunca construíram nada. Você não é a tua rede social. Você não tem que provar que você é top, que você é feliz, que você viaja para tais lugares. Deus sabe quem você é. A segunda coisa, não se distraia com os teus sentimentos. Gente, o sentimento é uma coisa que nos trai o tempo inteiro. Como a gente precisa administrar? Então você se distrai porque você está triste ou está feliz. Então na hora de servir o ministério, você fala, bom, eu vou servir. E aí você de repente fala, eu acho que eu não sou bom o suficiente. E aí de repente você desiste de tudo. E aí você continua sendo inconstante. Eu recebi tantas mensagens já em vários momentos. Imagina o pastora Maraísa ao longo do ministério. Não, pastoral, isso não é para mim. Sabe o que é? Os meus sentimentos. E eu me sinto pequeno. E eu me comparo com outras pessoas. Não se distraia com os seus sentimentos. Sentimentos, eles te convidam a se comparar com os outros o tempo inteiro. Olha o marido dela. Olha a outra pessoa, olha o dom que ela tem. Eu não consigo tocar desse jeito. Põe ordem nos teus sentimentos, amém? Não, terceiro, não se distraia com as desculpas. Desculpa, a início você dá para o outro. Mas depois de um tempo você se convence que você é aquilo. Cuidado. As desculpas, elas podem até convencer outras pessoas, mas elas não mudam histórias. Você pode ir fugindo e dar uma desculpa ali e outra lá. Gente, vamos combinar que Daniel, ele tinha uma excelente desculpa. Tinha ou não tinha? Né? Eu vou me esconder um pouquinho aqui, vou fechar a janela, são só 30 dias desse decreto. Afinal, eu não acho que Deus me chamou para eu terminar devorado por leões na Babilônia. Mas ele não se distraiu com essa desculpa. Daniel, ele estava em missão. E qual era a missão dele? Mudar a história do Império Medo-Persa. Fazer Deus conhecido no meio do Império Medo-Persa. Essa era a missão. Quais têm sido as tuas desculpas, irmão? Quais são as desculpas que você tem usado para fugir do ministério? Para fugir de começar uma faculdade? Para fugir de assumir um relacionamento sério? Para fugir até da sua cura? Tanta gente que às vezes prefere ficar doente porque alguém fica ali o tempo inteiro ajudando e cuidando e usando de desculpa. Davi poderia ter dado a desculpa dizendo, eu sou pequeno demais. Olha o tamanho do Golias. Noé poderia ter dado a desculpa de que nunca viu chuva, era loucura construir uma arca. Mas ele não deu essa desculpa. Moisés poderia ter dado a desculpa de que ele era gago. Mas eles colocaram as suas desculpas de lado e abraçaram o seu chamado. Eles estavam em missão. Então eu não sei o que você tem enfrentado, irmão. Mas uma coisa eu te digo, as tuas desculpas não vão mudar a tua história. É Jesus que vai mudar a tua história. O momento que você dizer sim, então não se distraia. Amém? E a última lição dessa noite é, se posicione. Amém? Então não adie decisões por causa de desculpas. Por exemplo, quando passar a quarentena, pastor, aí eu vou me envolver mais, né? Mês que vem eu vou ajudar, né? Quando terminar o curso, tal, eu me envolvo mais. Quando eu terminar esse namoro, eu me envolvo mais. Quando eu sair desse emprego, eu me envolvo mais. O problema é que toda vez, preste bem atenção, que você adia o seu posicionamento, você adia milagres. Pode colocar o slide. Toda vez que você adia o seu posicionamento, você adia milagres. Olha comigo lá em Daniel 6:10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, ele foi para casa como de costume.
ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Daniel se posicionou. Aleluia, ele sabia qual era a sua identidade, ele não se distraiu e ele se posicionou. Você sabe qual é o problema de nós acostumarmos com coisas que nós deveríamos de fazer e não fazemos, com posicionamentos que nós deveríamos de ter e não temos? É que nós começamos a achar normal não viver coisas que nós poderíamos estar vivendo. O posicionamento de Daniel levou ele a uma das experiências mais incríveis descrita na Bíblia. Ele foi lançado na cova dos leões. Daniel 6,19 diz assim: de manhã bem cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. O rei foi lá, né? Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve finalmente pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizeram mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Em seguida, o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fosse lançado na cova dos leões junto com as suas esposas e filhos. Os leões os atacaram e despedaçaram antes mesmo de eles chegarem no fundo da cova. Então o rei Dario enviou essa mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo. Paz e prosperidade, presta atenção. Olha só a missão de Daniel. Ele diz assim: decreto que todos que em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva o seu povo. Ele realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou diante do reinado do rei Dario durante todo o reinado de Ciro, o persa. Uau, que história! O posicionamento de Daniel fez a gente ver uma das histórias mais incríveis descritas na Bíblia. E sabe o que eu acho interessante dessa história? Que quando o rei chega lá, e aí Daniel, você está vivo mesmo? Daniel lá da cova, lá de baixo, ele fala: sim, eu estou, meu Deus. E ele está lá falando no meio dos leões, gente. Aí que o rei fala, em seguida, né, o rei mandou que ele saísse da cova dos leões. Mas, gente, que coisa tremenda. O posicionamento de um homem fez um rei perverso, um rei que não amava o Senhor, que não conhecia o Senhor, a decretar e dizer coisas que eu acho que um crente falaria. Ele diz assim, ele realiza, né, Deus realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Olha que coisa incrível, né? Aleluia. Tem muitas pessoas que ainda não romperam na sua vida pessoal, profissional, financeira, ministerial, relacional. Não é por causa de lutas espirituais. Quanta gente às vezes espiritualiza situações, mas sim por causa de falta de posicionamento. Quantos frutos que você já poderia ter colhido há muito tempo, mas você ainda não colheu porque você ainda não plantou. Né? E muitas vezes as pessoas, ao invés de se posicionarem, elas se distraem com dúvidas. Perguntas, né? Muito mais os jovens, mas pessoas no geral fazem esse tipo de pergunta. Pastora, pode beber socialmente?
pastora, eu posso casar com alguém que não é cristão? E tatuagem? E balada sem se contaminar? Um pouquinho só, eu vou lá, não me contamino. E música mundana? E várias coisas. Você sabe que na verdade você está perguntando, pastora, onde é o final da linha? Até onde eu posso ir? Aonde que é o limite? Né? Pode colocar o slide. O pastor, ele fala que é como a gente fazer essas perguntas e querer viver perto disso. É como aquela criança que anda sempre na borda da piscina. Ela fica andando ali perto, na borda da piscina, né, olhando para dentro. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Final do ano passado, foi recente agora, nós fomos para a casa do meu pai, lá em Guarani das Missões, no Rio Grande do Sul. No primeiro dia nós chegamos lá, eles estavam nos esperando com churrasco, na beira da piscina, né? Mas era friozinho, eu me lembro que a Johanna, ela estava de moletom. E nós fomos sentar para jantar, e a Johanna perto da piscina. E olhava e passava, meus pais vão lembrar disso. E olhava e andava perto da piscina. Mas eu sei que ela não teria coragem de entrar. Nisso ela é muito obediente. Mas a gente estava ali jantando e olhando para ela. E ela insistia com aquela borda. E o pai dizia, né? Meu marido falava, filha, sai daí, vem para cá. A gente tentou N vezes tirar o foco dela. Mas teve um momento que ela olhou para dentro da piscina e viu aquelas boias de cloro. E ela achou aquela boia tão interessante. E ela se distraiu. E ela se esticou para pegar aquela boia. E ela caiu na parte mais funda da piscina. E ela mergulhou até embaixo. Por alguns segundos ela desceu de cabeça. O meu marido saiu correndo, eu levei até um empurrão, né? Eu brinco com ele, que ele nem me viu. Ele saiu correndo, pulou na piscina com tudo que ele tinha no bolso. Entrou lá e empurrou a Johanna para cima, para que ela voltasse a respirar. Ela tinha 2 anos, o nosso bem mais precioso. Ela caiu de cabeça no lado mais fundo da piscina. E não aconteceu nada, ela ficou bem, tal. Quando tudo passou, irmãos, eu não conseguia parar de chorar. Por um instante, eu pensei que eu poderia perdê-la. Ela desceu tão profundo. Quando eu vi ela tentando respirar, bebendo aquela água. E você sabe que é isso que Deus, o teu Pai, o teu Criador, aquele que te formou, aquele que te projetou, sente toda vez que você anda na borda da piscina. Fala, filho, não vai por ali, não anda por ali. E talvez você diz, pastor, eu me distraí e realmente eu caí. Ah, irmãos, preste atenção. Deus, ele não tem nenhum problema para fazer o que o pastor fez, de largar tudo e pular atrás de você, e te salvar e te trazer de volta. Não vale a pena, filho. Não vale a pena andar tão perto da borda. Aliás, Deus fez mais que isso, mais do que pular na piscina para te salvar. Deus, ele enviou o seu único filho para morrer por mim e por você, para nos dar a vida eterna, por amor a você. Ei! Deus não te chamou para mediocridade, para viver uma vida, pastor, eu posso isso, eu posso aquilo. Se posicione. Vai e pergunta como. Essa semana um jovem chegou e falou, pastor, como eu posso buscar mais a Deus? Como eu posso melhorar minha comunhão com Deus? Isso é posicionamento. Aleluia. E eu quero concluir com isso. Talvez você fale, pastor, é verdade. Eu até quero, mas você não imagina as lutas, as batalhas que eu enfrento. Eu começo o emprego, aí parece que vem o coronavírus. Eu começo um relacionamento, não dá certo. Eu me disponho a servir no ministério, todas as igrejas fecham. Mas deixa eu te dar uma palavra de esperança nessa noite. E eu já estou terminando. Existe um lugar chamado Vale. Né? Como a gente falou no início, deserto. Existe um lugar chamado Vale. E entre o pico de uma montanha e outro, inevitavelmente você vai ter que passar pelo vale.
E é lá que Deus vai forjar o teu caráter. É lá que você vai aprender, mas saiba qual é a tua identidade. Não se distraia, se posicione hoje, se posicione. Amém? Eu vou pedir para a equipe de louvor estar subindo aqui. Nós vamos louvar. Enquanto isso, eu sei que você está queimando aí na sua casa. E você está clamando ao Senhor. E eu quero que você tenha realmente esse momento com Deus. Que você fale com Deus, para que você se coloque diante de Deus. Não se distraia, irmão. Não se distraia, desliga as tuas redes sociais agora. É o seu momento com Deus. É o seu momento com Deus. É o seu momento com Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Pois por suas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Aleluia. Talvez você nunca se posicionou com Jesus. E nesse momento aí na sua casa, talvez você não consegue parar de chorar. Isso chama-se arrependimento. Comece a confessar a Ele. E eu gostaria de te fazer um convite. Se você quer aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador, Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua família, as tuas próximas gerações, mas se posicione com o Senhor e aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. Se você aceita, coloca aí no chat do YouTube: eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu quero Jesus. Se você talvez já está há muito tempo na igreja, mas tem sentido que tem falhado de se posicionar com o Senhor, talvez você se sente acomodado há muito tempo, talvez você já sabia que Deus estava te chamando para algo, e você precisa se levantar e se posicionar. Sinalize aí, gente, não é vergonha. Fala assim: eu me posiciono com o Senhor. Eu me posiciono. Não precisa se envergonhar toda vez que a gente declara, toda vez que a gente vem ao altar. E agora o nosso altar está sendo ali na sua casa. Se posicione. Aleluia. E eu quero orar por você nessa noite. Pai, eu quero, Senhor Deus, colocar a vida dos meus irmãos, Pai. Todos aqueles que assistiram e têm assistido essa palavra nessa noite. Ah, Deus, eu realmente não conheço o que cada um está passando, mas o Senhor é aquele que muda a história, é o Senhor que muda circunstâncias, é o Senhor que muda destino. É o Senhor, Deus, que nessa noite está dando uma nova chance de um novo começo. Pessoas que estão entregando Jesus agora como seu único e suficiente Salvador. Aleluia, Pai, eu te agradeço. Pessoas que estão se posicionando com o Senhor, ajuda elas, Pai, ajuda elas não se distraírem, a saberem a sua identidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você aí na sua casa, põe a mão no seu coração e diz assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego o meu coração, a minha família, a Ti, Senhor. Eu te convido para fazer morada no meu coração. E eu te peço perdão pelas vezes que eu fugi da Tua presença. Mas eu me posiciono em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, irmão! Nós estamos chegando a mais um final de culto e eu quero abençoar a sua vida aí aonde você estiver.